Você viu as notícias? Até o crime organizado tem se infiltrado em instâncias de poder, nas esferas financeiras e na política. E isso nos mostra uma verdade espiritual gritante. O mal, ele nunca fica parado. Ele sempre vai buscar uma forma de crescer. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, pessoal? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o pastor Caio César, eu sou ministro da Palavra de Deus e sou também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Então eu te convido, se você ainda não conhece meu ministério online, dá uma olhada aqui no link da descrição, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E pessoal, esse vídeo aqui faz parte do quadro O Evangelho na Vida, onde eu pego algumas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade e eu trago algum pensamento bíblico pastoral, né, que possa nos ajudar a entender os nossos tempos e entender também como que a gente pode crescer na nossa fé apesar das circunstâncias e das questões que ocorrem ao nosso redor. E hoje, né, eu queria falar de um assunto que tem realmente percorrido todos os noticiários. O crime organizado, né, conseguiu controlar toda uma cadeia de produção no nosso país. Começou ali por um processo de gasolinas adulteradas, começou ali com a compra de alguns postos de gasolina, mas com o tempo isso foi crescendo, eles foram pegando a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, do álcool, né, fazendo toda uma logística de transporte até os postos de gasolina e de modo, né, para fazer com que esse dinheiro se torne cada vez mais limpo, lavado, entre aspas, eles começaram também a investir na Bolsa de Valores, investir lá na Faria Lima, e a gente vê toda uma cadeia que vai desde a produção da cana até o investimento ali nos grandes lugares de poder, no local, né, mais impressionante do Brasil, que é a Faria Lima, ali onde todo mundo está fazendo rios de dinheiro por meio de investimentos, e lá está também o crime organizado. Essa notícia chocou, acho que chocou todo mundo. A gente, quando pensa no crime organizado, a gente geralmente tem uma visão mais focada nas periferias ou focada nas ruas, naquela questão das pessoas um a um, e a gente pôde ver por meio dessa ação da Polícia Federal que o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. O que eu quero trazer aqui para vocês a partir dessa notícia é algo que eu tenho certeza que todos nós podemos nos relacionar. Às vezes você não tem tanto contato com o crime organizado, mas o mal, independente de suas formas, ele está sempre presente. Primeiramente no nosso coração, e isso também impacta na sociedade. Então, antes de trazer aqui uma reflexão espiritual, bíblica sobre esse acontecimento, eu quero te convidar, por favor, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de deixar aqui os seus comentários sobre o que você achou dessa notícia. Isso te chocou? Para você foi tranquilo? Como é que foi você saber desse crime organizado e como os seus tentáculos percorreram tantas esferas de poder no nosso país? E a primeira correlação que eu quero trazer sobre esse acontecimento e a nossa vida espiritual é que, assim como, né, essas organizações criminosas e o tráfico, ele não cresce da noite para o dia, não é uma coisa assim que surge do nada, ele vai crescendo aos poucos. E ele vai crescendo a partir do momento que ele vai encontrando brechas ali. Então, de fato, o mal ele vai construindo caminhos, veredas, até um ponto que ele se torna grandioso, criando raízes cada vez maiores e mais profundas. É assim que o mal age, é assim que Satanás age, é assim que também o pecado age na nossa vida. O pecado ele vai procurando brechas, ele vai procurando cantos escuros do nosso coração, desejos que a gente vai alimentando no nosso íntimo, e a partir disso ele vai entrando e entra com poder, nos fazendo cada vez mais, né, sermos ali levados a pensamentos, atitudes maldosas, né, pecaminosas. Muitas vezes isso cresce de forma tão grande que nos consome. E aqui eu posso trazer alguns exemplos para vocês de como que isso acontece. Por exemplo, a ganância. A ganância é algo que a gente não fala muito, é um pecado que ele é meio velado, mas ele está
ele está sempre aqui nos nossos corações. Ainda mais agora, nessa época de redes sociais, a gente direto fica comparando a vida uns dos outros, né? Vendo quem tem mais, quem tem menos. E isso gera em nosso coração inveja, isso gera em nosso coração ganância, desejo de ter, desejo de possuir, de olhar para o que o outro tem, olhar para a grama do vizinho e falar, não, eu quero aquilo. E isso faz com que a gente trabalhe mais, faça mais coisas. Não que isso seja errado, trabalhar mais, né? Mas a gente faz isso de forma ruim, né? Às vezes querendo dinheiro fácil, a gente começa a jogar no tigrinho ou fazendo um monte de outras coisas que não são coisas saudáveis para a nossa vida, que não vão nos ajudar sequer a estar perto de Deus ou sequer ajudar a outra pessoa. A ganância vai crescendo, vai corroendo nosso coração. E quando a gente menos espera, a gente não está nem aí para a família, a gente não está nem aí mais para Deus, a gente não está mais nem aí para as necessidades que estão ao nosso redor, a gente só quer ter mais para poder mostrar que a gente realmente é top, né? Que a gente realmente tem todas as coisas e consegue demonstrar ali para os outros que a gente possui, né, coisas. E outro exemplo que a gente pode pegar é o rancor, né? Como que o rancor e a amargura vai crescendo no nosso coração a ponto ali de realmente dominar a gente, né? Isso geralmente acontece quando a gente é machucado, quando acontece alguma coisa onde alguma pessoa errou com a gente e a gente toma uma decisão muito perigosa, que é não perdoar. A gente decide não perdoar. Perdão é uma decisão. A partir desse momento a gente vai guardando no nosso coração pensamentos ruins sobre a pessoa, sentimentos negativos. Isso vai gerando em nós um rancor, uma amargura, a ponto que isso pode, né, crescer de modo a nos afastar da família, nos afastar de tudo aquilo que é bom, né? Tem um grande exemplo na Bíblia chamado Aitofel, né, que é um cara que a raiz de amargura cresceu tanto no seu coração que ele no fim tirou a própria vida. Ele não via sentido em viver de tão amargurado que ele estava. E esses são apenas alguns exemplos de como é que o pecado e o mal vai achando brechas no nosso coração. Mas nas escrituras a gente pode ler também Tiago capítulo 1, versículo 14, que fala: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Olha que interessante essa escritura, né? Ele vai trazendo que o nosso coração, o nosso desejo mal, nossa cobiça, né, é o que vai dando luz ao pecado. E aqui ele fala sobre essa questão de engravidar, né? Essa questão de gerar o pecado em nós, né? O que vai gerando morte na nossa vida é uma coisa que começa pequeno ali, né? Bem pequeno e vai crescendo, vai sendo gestado, né? Se você pensar na gravidez de uma mulher, demora 9 meses. E é assim que Satanás vai trabalhando. A gente vai cultivando aquele mal dentro da gente por meses, por anos. E quando a gente menos espera, a gente está ali preso naquele pecado que com certeza a gente sabe, o salário do pecado é a morte. E aqui no canal eu falo muito sobre orgulho, né? Já fiz alguns vídeos falando sobre orgulho. Vou deixar aqui no card também um vídeo para te ajudar a entender esse pecado, que ele realmente é a raiz de todos os males, né? E aqui em 1 Coríntios 5 ele traz essa ideia também de como o pecado ele cresce, ele se desenvolve, ele traz o orgulho como exemplo. 1 Coríntios 5 versículo 6 fala: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Olha esse questionamento aqui, pessoal. Olha esse questionamento que ele está trazendo. É um questionamento muito profundo, né? Um pouco de pecado, um pouco de orgulho, uma pitadinha só vai contaminando todo o nosso coração. Acho que já deu para entender. E para mim esse é o primeiro paralelo que a gente pode fazer com relação a esse crime organizado e como que ele foi crescendo. A gente não deve ficar espantado por ver isso acontecer, porque é assim que o mal atua. É assim que o mal atua na sociedade, é assim que o mal vai atuar no meu coração e no seu também. E aqui eu quero te provocar com uma pergunta simples, mas que eu espero que você reflita. Eu te pergunto, quais são os pequenos espaços que você tem dado para o mal na sua vida? Um pouco de ganância aqui, um pouco de orgulho ali, uma falta de perdão acolá. Onde você tem deixado o mal penetrar no seu coração? Às vezes isso parece inofensivo. Às vezes a gente olha e pensa, isso aqui não é nada.
Deus vai me perdoar, isso aqui é tranquilo, depois eu resolvo. Mas quando a gente menos espera, isso nos consome. Então pense, o que você está permitindo crescer? O que você está gerando dentro de si que pode vir a se tornar um grande mal na sua vida? Em muitas passagens a gente vê a Bíblia nos exortando a sermos vigilantes, a não apenas rejeitar o grande mal, aquilo que todo mundo vê que é terrível. A Bíblia realmente nos fala para a gente cortar o mal pela raiz, a pegar o mal que está no nosso coração. Eu já fiz um estudo falando sobre Gálatas capítulo 5, onde a gente vê ali uma lista de pecados. Eu explico para você cada pecado, o que cada pecado significa e como que ele atua em nossa vida. Vou deixar esse vídeo também aqui no card. Eu tenho certeza que pode te ajudar muito a identificar os pecados no seu coração. E a Bíblia nos exorta a isso. Não apenas rejeite o mal que você consegue ver a olho nu. Vá mais fundo dentro de si mesmo e com o poder de Deus, corte o mal pela raiz. Se a gente não estiver atento, o mal ele vai tomar de conta. Assim como a gente pode ver nesse caso real. É um caso real que a gente pode olhar, aconteceu, não é história para boi dormir. É de fato, você está vendo, vimos isso acontecer, é provado, é comprovado. O crime organizado chegou a grandes instâncias de poderes, dominando toda uma cadeia de consumo. Gente, isso não é qualquer coisa. Isso é um grande alerta para mim, para você, para a nossa vida espiritual. Satanás faz o mesmo com a gente. A gente precisa ser muito sério com o quanto nós estamos dispostos, lutando, de fato ali guerreando essa batalha interna e também externa, quando a gente pensa na sociedade. Mas eu quero trazer isso mais para nós, porque eu acho que é muito fácil a gente culpar o outro, falar do governo, falar das organizações, falar disso e daquilo, mas eu quero trazer para a gente como que isso pega a gente, o nosso coração, o nosso dia a dia, a nossa vida com Deus. Eu quero muito te ajudar a pensar que isso não é algo externo, isso é algo interno. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Analise o seu coração, examine o seu coração, deixe a palavra penetrar e cortar, busque ajuda, realmente não permita que o mal cresça dentro de você. Não ache que isso é pouca coisa, leve a sério, seja sério, comprometido em fazer a vontade de Deus e realmente não se parecer em nada com o que o mundo tenta nos vender ou tenta nos fazer ser. Nós somos discípulos, nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, somos filhos de Deus, somos ali imagem e semelhança do Pai. A gente precisa se agarrar nessa identidade que temos em Cristo Jesus e não vender ela a troco de coisas pequenas, a troco de dinheiro, a troco de prazeres, de sentimentos, de autossuficiência. Não, a nossa identidade está hoje e para sempre em Cristo Jesus. E é essa identidade que a gente tem que reafirmar o tempo inteiro. Escolha a luz, escolha a verdade, escolha o reino de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de se inscrever no canal e de deixar os seus comentários aqui do que você achou dessa notícia toda e se o que eu falei fez sentido para a sua fé. Eu espero que sim. Um grande abraço, fique com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.